Abra sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, um texto muito conhecido, muito conhecido. A tentação de Jesus. Quero crer que você já ouviu alguma mensagem, quero crer que você já leu esse texto, quero crer que alguém já lhe falou sobre este momento aqui da vida de Jesus. E nós temos ensinamentos ricos. Mateus capítulo 4, eu vou ler com vocês alguns versículos. Eu sei que todos vocês já conhecem o texto. Eu quero ler com vocês 4 versículos. Os versículos de número 1 até o versículo de número 4. Mateus capítulo 4, versos 1 a 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, o diabo, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Amém? Pai, muito obrigado mais uma vez por tua palavra, pelo texto lido, logo mais explicado e aplicado. Fala aos nossos corações, que possamos sair daqui esta noite renovados pelo teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. A igreja diz: irmãos, eu já escutei e até hoje escuto inúmeras mensagens em cima deste texto. E eu me preocupo porque há uma verdade que é central, que às vezes os pregadores e os pastores, eles não expõem. Creio eu que não é por maldade, mas toda mensagem que você ouvir, que o pregador, que o pastor utilize como ponto de partida, Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, você precisa lembrar desta primeira lição que eu vou partilhar. Só Jesus foi capaz de vencer o pecado, amém? Só Jesus foi capaz de vencer o pecado. O que está aqui em jogo, irmãos? O que está aqui em jogo é a minha vida, a sua vida, é a minha salvação, a sua salvação. Mas pastor, que heresia é essa? A minha salvação não está em jogo lá na cruz? Também. Vocês lembram que para um sumo sacerdote no Antigo Testamento, sacrificar um cordeiro, ele não podia ter manchas, ter pecados, e aqui Jesus foi colocado à prova, se realmente ele seria uma ovelha sem pecado ou não, se ele iria ceder à tentação do diabo ou não. Se Jesus ali naquele momento cede à tentação, o plano da redenção está destruído. Se Jesus aqui ele tropeça, ele cai, ele falha, nós iríamos cair, tropeçar, falhar com ele. Eu costumo dizer que Jesus precisou descer da cruz morto para que nós subíssemos aos céus vivos. Se ele descesse daquela cruz vivo, nós iríamos descer ao inferno mortos. E aqui Jesus precisou não pecar, ele precisou não falhar para que ele pudesse assumir o nosso lugar naquela cruz. Se eu fosse colocado no lugar de Jesus, eu iria pecar. Se você fosse colocado no lugar de Jesus para ser tentado pelo diabo, você iria pecar. Porque a Bíblia diz claramente que por um homem só, em Romanos 15, verso 21, entrou a morte, isto é, o pecado. E só por um homem, o Jesus Cristo, este pecado, esta morte, ambos foram aniquilados. O próprio Paulo em Romanos 3, 23 vai dizer que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Irmãos, Jesus foi colocado ali naquele deserto para ser tentado pelo diabo, porque só ele poderia vencer o pecado por você, amém? Nós não vencemos o pecado por nós mesmos. Eu já contei a vocês aqui a historinha do diácono que pregou, do pastor que pregou, dizendo que no lugar de Adão ele não pecaria. Já contei isso para vocês? Se não contei, vou contar. Se contei, eu conto de novo, não tem problema. O pastor pregando disse: olha, eu no lugar de Adão, eu não pecaria, porque eu sou o cara. Só faltou ele dizer isso, ele não falou não, eu acrescentei, né? Botei mais um pecadinho na conta do pastor. E aí,
O presidente do corpo diaconal escutou aquela mensagem e ficou contorcido, porque ele sabia que qualquer pessoa no lugar de Adão também iria pecar. Ele sabia que só Jesus era capaz de vencer o pecado. O pecado, depois que Adão pecou, se tornou mais forte do que nós, porque o homem passou a ser dominado, não mais dominador. O pecado começou a dominar a vida dele. O pecado é mais grave do que o câncer, é mais grave do que o Covid. O pecado é capaz de levar o homem ao inferno. E o diácono ficou meio que, meu Deus, o que é que eu faço para ajudar meu pastor? Aí o diácono, já sei, se reuniu com o corpo diaconal e disse: pastor, o pastor já está cansado um bom tempo, tire as férias, leve sua família, a igreja vai bancar tudo, e o pastor vai para uma casa de um irmão nosso, uma casa boa, tem uma suíte master lá, o pastor vai descansar. No dia que fizerem isso comigo, eu vou achar que o pessoal quer botar-me embora. Não faça isso comigo não, viu? Só querem botar, eu falei alguma besteira no púlpito, estou mandando eu embora. E aí o irmão disse: olha, está aqui a chave da casa, só que tem o seguinte, lá na suíte master, onde o seu vai ficar, tem um guarda-roupa preto, e em cima do guarda-roupa uma caixa laranja. O pastor não pode deixar os seus filhos, nem a sua esposa, nenhum pastor mexer naquela caixinha, porque é algo muito pessoal. A gente não quer que o pastor mexa. Pastor, tudo bem? Irmãos, você deitar na caminha e você vê uma caixinha preta, uma guarda-roupa preto e uma caixinha laranja, aquilo chama a atenção a noite todinha. Primeiro dia o pastor tranquilo, segundo, terceiro. Na segunda semana o pastor já estava agoniado. Rapaz, o que é que tem naquela caixa? Será que o irmão está me escondendo algo? Não, vou saber o que é que tem lá. Irmãos, pertinho do final das férias do pastor, o pastor não aguentou não. Ele pediu para a esposa sair, para os filhos saírem, disse: olha, saiam aqui. Se esse irmão está me escondendo algo, aquilo ali em cima, alguma coisa que eu não posso ver. Aí ele foi lá, pegou a caixa, botou na cama, quando ele abriu, estava lá: está vendo que o Senhor no lugar de Adão iria pecar? Foi a única coisa que o homem pediu para ele não fazer, mexer naquela caixa. Então, irmãos, qualquer um, eu, você, no lugar de Adão, nós iríamos pecar. No lugar de Jesus ali no deserto, iríamos pecar. Mas eu louvo a Deus, que Jesus foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado, porque Ele é santo eternamente. Vou fuxicar aqui com ele, tá certo? Só entre eu e ele aqui. Vocês nem vão imaginar que hoje, eu vou cantar não, estou brincando, vou não. Então a primeira lição que eu aprendo: só Jesus foi capaz de vencer o pecado, amém? Irmãos, ninguém seria capaz de sofrer tentação como Jesus sofreu e ser aprovado. Os amigos de Jesus se impressionavam com ele, os discípulos, os apóstolos e os seus inimigos também. Sabe o que é que os inimigos diziam quando viam Jesus? Que homem é este? Eles iam prender Jesus, Alisson. Eles iam, sabe, para pegar Jesus em algum deslize na sua palavra, e eles voltavam, e eles ficavam assim admirados: não dá para prender aquele homem, ninguém fala como ele fala. A Bíblia diz que nem sequer ele tropeçou com as suas palavras, porque ele é santo, só ele venceu o pecado por você, amém? Só estamos aqui hoje porque Jesus foi tentado e ele não fraquejou, ele não pecou em nada, amém? Mas eu consigo ver uma segunda lição. Então, por favor, quando vocês olharem para a tentação de Jesus, lembrem disso. Ai de mim se Jesus não tivesse vencido essa tentação. Aqui estava em jogo a minha vida, a minha salvação, como também lá na cruz, tá? Vamos ler de novo o texto. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, o diabo, aproximando-se de lhe disse: se és o quê? Se és o quê, irmãos? Falamos isso hoje na EBD. Segunda lição que eu aprendo: o diabo coloca dúvida em relação à nossa filiação. O diabo, ele insiste em colocar dúvida sobre a nossa filiação, quem eu sou, quem você é diante de Deus. É por isso que essa tentativa tão gritante, pelo movimento de dizer que menino pode ser menina, irmãos, eu falo isso e vou repetir:
É por isso que essa sede tão grande do diabo de deturpar a nossa identidade, desde quando criança. Irmãos, Jesus tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão, pelo seu primo João Batista, e no versículo 17 do capítulo 3, voltem aí um capítulo, versículo 17 do capítulo 3, Jesus acabara de ouvir o seguinte: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em que me comprazo, em que me alegra. Eu quero lhe fazer uma pergunta: você prefere escutar a voz do diabo, ao dizer que você não é filho de Deus, ao dizer que você não tem valor, ao dizer que você é um pecador, que para você não há mais chance, ou você prefere ouvir a voz de Deus dizendo o seguinte: você é meu filho, você é minha filha, e eu sinto prazer em tê-lo como filho e como filha? A escolha é sua. O diabo ele vai ficar o tempo todo dizendo isso para você: você não presta, você é um miserável pecador. Sim, eu sou, mas ele venceu o pecado por mim, amém? Você peca todos os dias? Sim, eu peco às vezes, não pensar, não agir, não levantar, não deitar. Sim, às vezes eu peco todos os dias, eu creio que sim, mas mesmo assim ele venceu o pecado por mim. O diabo ele vai insistir em deturpar a nossa identidade. Ele vai insistir em dizer que você não tem valor para Deus. Ele vai insistir em dizer que você não vale nada. Ele vai insistir que a sua família está fracassada. Ele vai insistir em dizer que não há mais jeito para os seus filhos. Ele vai insistir em dizer: mas escolha ouvir a voz de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. E ninguém pode roubar isso de você, amém? Nem a morte, nem a vida, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos ama e ponto final. Deixa o diabo falar o que ele quiser falar, mas não dê ouvido. Martinho Lutero vai dizer que o diabo pode sim rodear minha cabeça, mas ele não faz ninho, porque eu expulso, porque eu tiro. Quando o diabo vir tentar deturpar sua identidade, diga: não, eu nasci assim, porque Deus não erra, Ele me escolheu para ser isso que eu sou, filho dEle, filha dEle, amém? Segunda lição: o diabo, ele coloca dúvida em relação à nossa filiação. Só que tem um detalhe, irmãos, abram aí por gentileza, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Acharam? Quem aqui é filho de Deus diz amém. Quem aqui é amado diz amém. Quem é amada? As mulheres diz amém. As mulheres são muito mais amadas que os homens, está vendo? Ô bando de homem mal amado. Amém, bem baixinho. Só os machos. Quem é amado aqui diz amém. Amém. Eu não disse que os homens são mais bem amados que as mulheres? Eu disse isso desde o início. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, gente, em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, amém? Você já entregou sua vida a Jesus? Você foi lavado pelo sangue dele, nenhuma condenação há mais para você. Ele limpou os seus pecados e você hoje é amado por ele, amém? Pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus, então hoje Deus lhe trouxe aqui para ser o seu momento certo. Você vai passar de ser criatura para ser filho amado, filha amado, herdeiro de Deus, amém? Só são herdeiros de Deus aqueles que entregam, aqueles que com a boca confessam e com o coração creem em Jesus Cristo, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele voltará para nos buscar. Primeira lição que eu aprendo, irmãos: só Jesus venceu o pecado. Nós somos mais que vitoriosos porque Ele venceu o pecado por nós, amém? No lugar de Adão você iria pecar, no lugar de Jesus você também iria pecar. Só Ele pôde fazer isso. Segunda lição que eu aprendo: o diabo ele coloca dúvida em relação à nossa identidade, em relação à nossa filiação. Eu sei que você é pecador, mas mesmo assim Jesus te ama. O diabo fica com raiva disso. O diabo lhe escolheu. Você é um homem precioso, você é uma mulher preciosa, amém? Só o fato de você entrar nessa igreja essa noite prova que Ele lhe trouxe para dizer que Ele lhe ama.
e que não há outro caminho, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Eu lembro, eu não gosto de contar isso na igreja, mas eu vou contar. Acho que é a primeira vez que eu conto isso, Rafa, aqui. Uma vez, Gracinha, eu estava usando crack há 3 dias, numa pia úmida, insalubre, fédida, sabe? Eu estava todo sujo, sem tomar banho, literalmente sentado numa poça de lama, há 3 dias usando crack. Muitas pessoas nem sabem disso, agora estão escandalizadas. Meu Deus, o pastor era tudo isso e muito mais. Jesus me salvou, amém? Jesus teve misericórdia da minha alma, irmãos. É por isso que eu nunca me acho melhor que ninguém, porque eu sei de onde eu vim, e eu sei hoje para onde eu vou, para o céu, pela graça dele. E eu estava ali, sabe, eu naquele vazio, naquela angústia no meu coração, e ali eu orei, eu fiz uma oração muito simples, muito singela, muito verdadeira. Eu disse: Senhor, me liberta. Senhor, se o Senhor me tirar daqui do crack, se o Senhor me arrancar, sabe, do pecado, eu largo tudo para te servir, mas por favor, salva a minha alma. Não me deixa ir morar no inferno, porque o pecado está destruindo a minha paz, está destruindo o meu coração, está destruindo minha alegria, e eu estou morrendo, Senhor. E eu lembro que naquele momento eu parei por um instante de orar, e eu comecei a escutar um hino, um louvor, uma igrejinha atrás, onde eu estava usando drogas. E naquele momento que eu ouvi aquele hino, literalmente, o efeito da droga foi passando, eu fui me levantando e eu consegui voltar para casa. Há 3 dias sumido. Lembro que numa certa noite, depois de ter usado muita droga, eu saí de casa e disse: para mim não há mais jeito. E eu fui para a BR-101 cometer suicídio. Não sei se eu falei isso aqui para vocês. Se falei, se não falei, vou falar de novo, se falei. Eu disse: Deus, não há mais jeito para mim. Fiquei de costas, esperei um carro me atropelar, e quem parou foi um carro da viatura militar, polícia militar, e aquele homem disse: jovem, para você ainda é jeito, Jesus quer mudar a sua vida. Sabe, irmãos, é nesse evangelho, é nesse Deus que eu creio, que quando o diabo tenta colocar as drogas, tenta colocar a prostituição, tenta colocar o vício, tenta colocar qualquer coisa, Jesus chega lá e diz: eu te amo e eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. Mateus poderia contar inúmeros testemunhos lá de Itacaimbó. Mateus morou em Itacaimbó, foi missionário lá por um período. Mas deixa eu ir para o texto, irmãos. O diabo vai tentar dizer que você não presta, vai tentar dizer que você não é amado, que você não é amada. Mas escute a voz de Deus: você é precioso, você é preciosa para Ele, amém? Eu vou pedir para que a igreja toda fique de olhos fechados. Ninguém vai abrir os olhos, ninguém, nem o povo da equipe. Ninguém vai abrir os olhos, por favor. Ninguém. Eu quero orar. Mas antes de orar, eu quero fazer só uma pergunta. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente. Alguém essa noite quer ser filho de Deus, quer entregar a vida para Ele, dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor me ame, como o pastor está pregando aí. Alguém quer entregar a vida a Jesus ou voltar para Ele, que está afastado, que está afastada e deseja dar um passo de fé? Eu não vou lhe chamar aqui à frente. Só levante sua mão dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Há alguém que deseja fazer isso? Amém. Há alguém? Amém. Glória a Deus. Pode baixar. Glória a Deus. Há mais alguém que deseja fazer isso? Não resista não. Dê um passo, sabe? Amém, meu irmão. Glória a Deus. Pode baixar. Deus seja louvado. Há mais alguém? Diga assim: ó Senhor, eu hoje quero ser filho amado. Eu quero deixar de ser criatura para ser filho. Não resista à voz do Espírito. Você quer voltar para Jesus, eu quero entregar a Ele a sua vida. Levante sua mão dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Aleluia, amém, meus irmãos, amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos teus filhos, que hoje ergueram as mãos, dando um passo em direção a Ti, e hoje reafirmam, reatam, ou assumem um compromisso,
E hoje eles recebem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das almas deles, Pai. A igreja diz, eu não terminei a mensagem, tá? Eu vou para a terceira lição. Vamos ler o texto novamente para ir para a terceira lição? Hoje a mensagem vai ser curta, irmãos, estou terminando já. Capítulo 4 ainda. Esqueceram já das duas lições? Ou não? Esqueceu não, Ingrid? Certeza? Eu tenho que olhar. Ah, notou, não foi? Esperta. Só Jesus foi capaz de vencer o quê? O pecado. Mais ninguém. Segunda lição, o diabo coloca dúvida em relação à nossa filiação. O que é que ele disse para Jesus? Se és o quê? Filho de Deus. Mas Jesus ouviu um pouco de tempo antes, Deus dizendo, você é meu filho amado. Terceira lição, irmãos. O diabo, ele continua sendo o tentador. Quem foi que tentou Jesus no deserto? Deus não tenta ninguém. Tiago vai dizer, capítulo 1 de Tiago, verso 3, que Deus não tenta ninguém. A tentação sempre vem do diabo. Numa reunião celestial, Mateus, Deus dirige a palavra ao diabo e pergunta, diabo, está lá no livro de Jó, o que é que estás fazendo? Ele diz, estou rodeando a terra. Na segunda vez que Deus pergunta, o diabo fala a mesma coisa, continua rodeando a terra. A agenda do diabo não muda. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está rungindo como um leão a quem possa tragar. Ele é sagaz, ele é pai da mentira, ele é homicida desde o princípio, ele é astuto. O diabo ele nunca vai mudar, porque não há mais solução para ele. E o que é que ele faz? Ele lança sobre o povo de Deus condenação, acusação. Ele sabe que para ele não há mais jeito, ele fica tentando puxar a gente para ele, não venha. Eu não posso terminar a mensagem dando luz ao diabo, mas eu preciso que você entenda que o diabo ele vai tentar destruir a sua casa, destruir sua família, destruir sua vida, porque foi para isso que ele veio para esta terra. Alguns anos atrás eu passava por uma dificuldade, e eu encontrei uma irmã, uma amiga minha, ela é bem pentecostal, bem fervorosa, bem pentecostal, e eu já vim ela mandar eu sapatear, mas não foi nada disso que ela falou não, viu? Já vem ela mandar os girados, no manto, não foi isso. E eu compartilhei com ela. Lembra quem é, Rafaela? Cássia. Ela disse, olha, quando você passar por essas tentações, por essas dificuldades, verbalize e diga, não, eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou amada, repreenda o diabo em voz alta. Aí eu disse, agora pronto, imagine eu em casa dando, sai daqui diabo, sozinho, a esposa vai dizer que eu estou ficando doido, né? Mas irmãos, até hoje eu faço isso. Faz o quê? Quantos anos, Rafaela? Uns 8 anos? 5, 6, eu e Rafael, duas pessoas boas de data, viu? Somos péssimos. Faz um tempinho, até hoje eu faço isso. Quando eu estou no trânsito sozinho, e o diabo vai lá, me atacar, vai lá colocar alguma coisa na minha mente, no meu coração, na hora eu verbalizo, eu repreendo o diabo, sai da minha mente, eu sou filho amado, amém? Eu sou perdoado por Deus, Deus me ama, Ele me comprou com o seu sangue, eu sou valioso, pare com isso, saia daqui. Mas Ele não vai parar, Ele vai continuar fazendo isso todos os dias, porque é a função dEle. Mas a Bíblia diz que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, amém? A Bíblia diz que o diabo foi derrotado na cruz, amém? Foi derrotado lá no deserto, porque Jesus não pecou, e foi derrotado na cruz, porque Jesus ressuscitou, amém? Quero finalizar, quero ir para a quarta e última lição. Vocês sabiam vocês sabiam que nós somos capazes de vencer o diabo? Vocês sabiam disso? Primeiro, porque Jesus venceu ele por nós, amém? Por nossa força ninguém iria vencer aqui. Às vezes eu escuto aí, né, algumas pessoas, pastor fulano em batalha com o diabo, como se literalmente ele fosse lutar com o próprio diabo. A gente só vence o diabo porque Jesus venceu ele por nós, amém? Ele só é derrotado porque Jesus nos deu a vitória. Jesus foi lá no deserto, venceu o diabo, foi lá na cruz, venceu o diabo e fez aqui, ó, Zilma, está aqui, seu presente é a vitória, tome.
Você é vitorioso por causa dele. Mas é possível sim. Quarta lição: você vencerá o diabo, porque Jesus o venceu por você. Amém? Você vencerá o diabo, porque Jesus o venceu. Eu vou acrescentar para o pessoal que está anotando. Eu vou acrescentar: você vencerá o diabo, porque ele o venceu. Jesus o venceu, e por causa da sua palavra. Você só vence o diabo porque Jesus o venceu e por causa da sua palavra. Notem comigo aqui para o texto que eu já vou finalizar. Quando o diabo tenta Jesus, Jesus responde dizendo: assim está escrito. Irmãos, o diabo, ele foi tentar Jesus, ele foi tentar combater Jesus com a própria Bíblia. O diabo é burro, mas é astuto. O verbo de Deus que se fez carne, o próprio autor da Bíblia, o diabo queria combater com Bíblia com o próprio Jesus, e ele deturpava o texto, Jesus consertava. Jesus combateu o diabo com as escrituras: assim está escrito, assim está escrito, assim está escrito. Hoje nós vencemos o diabo, porque ele venceu por nós, e segundo, por causa da palavra de Deus. Se você não estiver bem na palavra, você vai cair. Se o diabo começar a atacar você e você não souber responder bem com a Bíblia, você tropeça. O diabo conhece a Bíblia, gente. O diabo conhece a Bíblia. Não mais que Jesus, porque ele é o próprio escritor da Bíblia. Ao longo de 1500 anos, ele usou 40 autores para que eles escrevessem um livro que nós temos hoje, com 66 livros na verdade. E essa palavra faz com que o povo não pereça, faz com que o povo não caia, amém? A Bíblia diz que o povo perece, que o povo cai, por falta do conhecimento. Jesus venceu o diabo, sabendo quem ele era. Jesus não perdeu a identidade dele, amém? Não perca a sua identidade. Você é filho de Deus, amém? Você é filho de Deus. Jesus venceu o diabo porque ele é o próprio Deus, e só Deus poderia vencer o diabo, amém? E hoje ele nos deu este presente. Nós vencemos o diabo, porque ele venceu por nós, e porque ele deixou conosco a sua palavra que é viva, amém? Vamos orar? Vamos louvar?